Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Sei lá que hora que você tá vendo esse vídeo. Ah, o grupo é esse aqui, é composto pelo Bernard, pela Ellen, pela Julianália, Luísa Favarato, a Mel, eu, Pedro José, e a Vitória. E nós iremos falar sobre o sistema endócrino. Bom, agora começando sobre as características gerais, né? Nós temos que o sistema endócrino, ele é um conjunto de glândulas que tem como função produzir os hormônios, que vão ser lançados no sangue e vão percorrer todo o nosso corpo até chegar em seus órgãos-alvo, que vai ser onde eles vão atuar. É, todo mundo sabe que o sistema nervoso é um dos principais reguladores das funções do nosso corpo, mas o sistema endócrino também faz isso juntamente a ele. É, Isso se deve principalmente ao hipotálamo, que é um grupo de células nervosas que se localiza na base do encéfalo, que faz a integração entre esses dois sistemas. E o sistema endócrino, ele é composto por glândulas endócrinas, né, que ficam em oposição às exócrinas. Essas glândulas são formadas pelo tecido epitelial e sua principal função é excretar as secreções. É, a diferença entre um e outro, endócrino e exócrino, está no fato de que as endócrinas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea e as exócrinas secretam para os órgãos ou para o exterior do corpo por meio de canais, ou seja, de forma indireta. Funções do sistema endócrino. O sistema endócrino é responsável pela sintetização de substâncias, os chamados hormônios, para que sejam então lançados na corrente sanguínea até chegarem no órgão em que atuam. Hormônios são moléculas sinalizadoras que controlam as atividades em todo o corpo humano, agindo em locais específicos e se ligando a receptores específicos. Dessa forma, ainda que um hormônio circule por todo o corpo, somente realizará a sua ação quando chegar à célula que possui os receptores certos, a chamada célula-alvo. Os hormônios podem estimular ou inibir as funções metabólicas. Alguns hormônios também atuam em conjunto ou em oposição a outros. É válido ressaltar que as células endócrinas produtoras de hormônios podem ser encontradas em órgãos que fazem parte de outros sistemas, como por exemplo as células que estão presentes no estômago e auxiliam na digestão. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena uma grande variedade de atividades do corpo humano. Atua no crescimento de tecidos, no equilíbrio hídrico do corpo, na regulação dos ritmos biológicos, na reprodução, na definição da quantidade de cálcio e de glicose presentes no sangue, na digestão, na secreção de leite, nas características sexuais e no metabolismo de carboidratos. Esse sistema é formado por uma série de glândulas, chamadas de glândulas endócrinas. As principais glândulas endócrinas humanas são a pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Bom, há hormônios que agem em diferentes células do corpo. Um exemplo é a tiroxina, que ela é sintetizada pela tireoide. Esse hormônio ele é responsável por acelerar a velocidade de reações químicas em praticamente todas as células do organismo. Porém, há outros hormônios também que têm suas ações apenas em tecidos alvos, como o hormônio da adrenocorticotrófico, que é o hormônio que é sintetizado pela hipófise e sua função é estimular o córtex da suprarrenal. Então, o que é os hormônios, Os hormônios, eles têm um papel essencial para o funcionamento do corpo humano, agindo em quase todas as atividades do organismo, Dentre as atividades que são reguladas pelos hormônios, então, estão como, por exemplo, o metabolismo e o crescimento. Bom, vamos falar agora sobre cada hormônio respectivo a cada glândula. Começando com a glândula pineal, que é a glândula que sintetiza a melatonina, que é o hormônio que regula os ritmos biológicos, Ele é um hormônio conhecido como hormônio do sono, que é produzido conforme o dia vai escurecendo, para que o corpo entenda que é preciso desacelerar, porque está chegando o momento de dormir. No hipotálamo se produz a ocitocina, que é produzido pelo hipotálamo e liberado pela neurohipófise, que atua no estímulo
estímulo da concentração uterina e ejeção de leite através das glândulas mamárias. No hipotálamo ainda, há a produção da vasopressina, o hormônio antidiurético, também conhecido como ADH, que também é produzido pelo hipotálamo e liberado pelo neurohipófise, que atua na absorção de água pelos rins. A hipófise, ela produz o hormônio folículo estimulante, conhecido como FSH, que atua nas glândulas femininas, promovendo o crescimento de folículos ovarianos, e nas masculinas, sendo responsável pela maturação dos espermatozoides. A tireoide, ela sintetiza os hormônios de tiroxina, T4, e triotironina, T3, que são responsáveis por agir nos processos metabólicos. A tireoide também secreta a calcitonina, que diminui os níveis de cálcio no sangue. A paratireoide age na síntese do paratormônio, que eleva os níveis de cálcio no sangue. Já o pâncreas, ele sintetiza a insulina, cuja função é reduzir os níveis de glicose no sangue, fazendo com que entre nas células. O pâncreas também, ele secreta o glucagon, aumentando os níveis de glicose no sangue. Agora nós temos os ovários, né? O estrógeno, ele faz parte do ciclo menstrual e desenvolve características sexuais femininas. Então, os ovários, eles sintetizam também a progesterona, que atua no crescimento do endométrio durante o ciclo menstrual. Nos testículos agora, né? Nos homens. Há também a secreção da testosterona, que atua no desenvolvimento do sistema reprodutor masculino, assim como nas características sexuais secundárias. Agora nós vamos falar sobre as glândulas do sistema endócrino. As glândulas endócrinas estão localizadas em diferentes partes do corpo. A primeira que vamos falar é a hipófise. Ela também é chamada de glândula pituitária. A hipófise, ela se localiza na base do encéfalo e é considerada como a glândula mestre do corpo, em razão de seus hormônios regularem o funcionamento de várias outras glândulas endócrinas. Quando analisamos a hipófise, percebemos que ela, na verdade, consiste em duas porções, as quais estão unidas anatomicamente. Isso se deve ao fato de que a hipófise possui uma origem embrionária dupla, apresentando origem nervosa e ectodérmica. As duas porções da hipófise são conhecidas como adenohipófise e neurohipófise. A adenohipófise produz e libera hormônios chamados de hormônios tróficos, ou seja, hormônios que controlam outras glândulas endócrinas. Os principais hormônios produzidos são o hormônio tireotrófico, o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Além disso, a adenohipófise secreta outros hormônios, a prolactina e o hormônio do crescimento. Já a neurohipófise pode ser definida como uma expansão do hipotálamo e armazena e secreta dois hormônios, a oxitocina e o hormônio antidiurético. Agora nós vamos falar sobre a tireoide. Localizada no pescoço, na porção inicial da traqueia, a tireoide é uma importante glândula do sistema endócrino. Ela apresenta o formato de uma borboleta e sintetiza dois hormônios, a T3, que é a triiodotironina, e a T4, que é a tiroxina. Para a síntese desses hormônios, a tireoide requer iodo. Para evitar a deficiência desse mineral na população, o sal de cozinha comum atualmente é suplementado com iodeto de sódio. A secreção dos hormônios da tireoide é controlada por um hormônio secretado pela adenohipófise, denominado hormônio estimulante da tireoide ou TSH. Além da T3 e T4, a tireoide também é responsável por liberar calcitonina, um hormônio que atua no metabolismo do cálcio. Os hormônios tireoidianos atuam, por exemplo, no crescimento, estímulo do metabolismo de carboidratos e lipídios, aumento do metabolismo basal, entre outras funções. A tireoide muitas vezes não funciona de maneira adequada, podendo ocorrer um aumento na produção hormonal ou uma redução drástica da produção desses hormônios. Quando os hormônios da tireoide são produzidos em quantidade insuficiente, temos um caso de hipotireoidismo. E quando a produção está excessiva, temos um caso de hipertireoidismo.
O hipertireoidismo pode ter diferentes causas, sendo a mais comum a doença de Graves, uma doença autoimune que leva ao mau funcionamento da tireoide. No caso do hipotireoidismo, a causa principal é também uma doença autoimune, conhecida como tireoide de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto, na verdade. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia destaca como sintomas do hipotireoidismo: batimento cardíaco mais lento, mau funcionamento intestinal, comprometimento do crescimento, entre vários outros sintomas. E no caso do hipertireoidismo, destaca-se perda de peso, batimentos cardíacos acelerados, diarreia e evacuações frequentes, entre outros. Vale salientar que tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo pode ocorrer o aumento do volume da glândula tireoide, levando à formação do bócio. Paratireoides. As paratireoides são 4 pequenas glândulas de tamanho proporcional ao de ervilhas. São localizadas na região do pescoço, atrás da tireoide. Produzem o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os músculos se contraiam violentamente. Esse sintoma é chamado de tetania, pois é semelhante ao que ocorre com pessoas com tétano. Por sua vez, o aumento da produção desse hormônio transfere parte do cálcio para o sangue, de modo que enfraquece os ossos, tornando-os quebradiços. Suprarrenais são também conhecidas como adrenais. São basicamente 2 pequenos órgãos no formato de pirâmide. São pequenas glândulas localizadas acima dos rins, que ficam localizados na parte posterior e superior do abdômen. Essa glândula é dividida em 2 partes: externa, chamada de córtex adrenal, onde a grande parte dos tumores se desenvolvem e produz hormônios com estruturas similares a asteroides. O cortisol, que altera o metabolismo e ajuda a lidar com o estresse. A aldosterona, que auxilia no controle de sal e pressão do sangue dos rins, e os andrógenos adrenais, que basicamente é o estrogênio e a testosterona em outras partes do corpo. A quantidade produzida pelos andrógenos é muito pequena se comparada à quantidade produzida por outras partes do corpo, como os ovários e testículos. E tem a parte interna, denominada medula adrenal. É uma extensão do sistema nervoso e hormônios como a adrenalina são produzidos aqui. A doença de Addison e a síndrome de Cushing são 2 dos principais distúrbios da glândula adrenal e podem ser letais se não forem tratados. O tratamento é feito de medicamentos fortes. Pâncreas. O pâncreas, ele pertence ao sistema digestivo e endócrino. Tem forma de folha. É situado na parte posterior do abdômen, atrás do estômago, entre o intestino e o baço. É composto por 3 regiões: pela cabeça, que fica do lado direito do abdômen, conectada ao duodeno, e o corpo e a cauda, que é a parte final estreita e vai até o lado esquerdo do corpo. É responsável por produzir hormônios e enzimas. Entre os hormônios, temos a insulina e o glucagon, que agem no controle de glicose no sangue. Entre as enzimas, temos a amilase, a lipase e a tripsina, que agem no processo digestivo. A principal função é controlar a glicemia e a digestão de alimentos. A glicemia ela é controlada através das células das ilhotas de Langerhans, e a digestão de alimentos acontece através do suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, que permite a quebra de alimentos para que eles passem mais facilmente para o intestino. A falha dessa glândula ou órgão gera doenças como diabetes, inflamação e até câncer.
O timo é um órgão linfático situado na parte anterior e superior da cavidade torácica, que é próximo ao coração. Ele tem limites anatômicos superiores à traqueia, à veia jugular interna e à artéria carótida comum. E na lateral tem limite com os pulmões. Ele participa da regulação da defesa imunológica do organismo e é considerado um órgão linfóide primário. Ele muda de tamanho conforme as fases da vida e do nascimento até a adolescência ele pode atingir até 40 gramas. Aí, a partir disso, ele diminui de tamanho até a fase idosa. Porém, mesmo com sua diminuição, as funções não são perdidas. A cor é variável, é vermelha no feto e um branco acinzentado nos primeiros anos de vida. Ela fica amarela mais tarde. E ele é desenvolvido de formato piramidal, encapsulado e formado por 2 lóbulos. A sua principal função é a manutenção dos linfócitos T. O que seriam os linfócitos T? Eles são umas células do sistema imunológico e também um grupo de glóbulos brancos, leucócitos, responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos, antígenos. E o T é porque ele fica no timo. Os linfócitos imaturos, eles são produzidos na medula óssea, eles vão migrar até o timo, aí lá eles vão amadurecer e vão se transformar em linfócitos T. Aí do timo, eles vão na corrente sanguínea e vão chegar aos tecidos linfóides. O timo ele só libera os linfócitos T após reconhecer que eles não irão reagir contra proteínas ou antígenos naturais do organismo. Então, ele realiza uma seleção e para saber aqueles que vão ser liberados na corrente sanguínea. Essa função garante o correto funcionamento do sistema imunológico e aí quando existem poucos linfócitos T no organismo, aumentam as chances de se adquirir doenças, porque o organismo não vai estar totalmente protegido. Ele também é responsável pela produção do hormônio timosina, que vai estimular a maturação dos linfócitos T. O timo ele é dividido em 2 lobos unidos em numerosos lóbulos de formas e tamanhos diferentes. Os 2 lobos eles variam em tamanho e forma e é comum o lóbulo direito ser menor que o esquerdo. Ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo e cada lóbulo do timo possui 2 partes. O córtex, que é a região periférica com grande número de linfócitos, lá tem uma intensa produção de linfócitos, e a medula, que é a região central com poucos linfócitos maduros. Aí as células que compõem o timo são em grande parte linfócitos, mas também podem existir as células reticulares e macrófagos. Os linfócitos que não são selecionados pelo timo, eles morrem e são destruídos pelos macrófagos. As gônadas, que além de sua função reprodutiva, elas são também glândulas do sistema endócrino, elas são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais. Nas mulheres, os hormônios produzidos são estrógeno e a progesterona, e nos homens, a testosterona. Existem doenças que podem acarretar disfunções sexuais em crianças, adolescentes e adultos, e a causa pode estar nas próprias gônadas ou em outras glândulas que afetam o funcionamento das gônadas. Alguns exemplos são a menopausa, o hipogonadismo masculino, a síndrome dos ovários policísticos, a ginecomastia, que é quando as mamas são aumentadas em homens, a puberdade precoce ou atrasada e várias outras. Aí, durante a infância, esses hormônios são inibidos, tendo sua produção iniciada durante a puberdade. Na puberdade, ambos os sexos vão ganhando pelos e recebendo mudanças no corpo. Isso daí é uma ação dos hormônios produzidos pelas glândulas. A produção dos hormônios ele ocorre devido a estímulos emitidos pelo hipotálamo, que é uma região do cérebro que tem função reguladora de processos metabólicos. Ele libera fatores hormonais com a ação na hipófise, que é uma glândula do sistema nervoso, que libera FSH, que seria o quê? Que é um hormônio folículo estimulante, e LH, que é um hormônio luteinizante, que atua sobre as gônadas. Nos testículos, os hormônios folículo estimulantes, ele estimula as células do tubo seminíferos a desencadearem um processo de divisão meiótica para a produção de espermatozoides, enquanto o hormônio luteinizante, ele vai estimular as células intersticiais na produção de testosterona, afirmando os caracteres sexuais secundários. Já nos ovários, o hormônio folículo estimulante, ele inicia o amadurecimento das células foliculares, ele vai estimular a secreção do estrógeno, que vai prosseguir com o desenvolvimento do folículo. Aí já o hormônio luteinizante nos ovários, ele vai promover ainda mais a secreção do estrógeno, vai induzir a ovulação e rompe o folículo e vai liberar o ovócito primário.
Enfim, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Como dessa vez eu não preciso enrolar, é só isso mesmo. Tchau.